Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Início da noite desta terça-feira, 19 de janeiro de 2021, data importantíssima. Neste exato momento, as doses de Coronavac, as primeiras doses, chegando já ao ABC. Até o momento aqui que a gente entra no ar, já tinham recebido os seus primeiros lotes Santo André, Diadema, São Caetano e São Bernardo do Campo. E neste exato momento, no decorrer do programa, Ribeirão Pires, Mauá e Rio Grande da Serra também receberão vacinação, iniciando nesses instantes para os profissionais da saúde. Depois da entrevista, na parte do resumo, nós vamos trazer as imagens de cada cidade, como é que foram esses momentos da chegada da vacina, tão aguardada vacina, para imunização contra a Covid-19. Vamos reforçar o calendário, reforçar o alerta para aquelas pessoas que, infelizmente, os golpistas estão se aproveitando da vacinação para tentar aplicar golpes, invadir o aplicativo de mensagem das pessoas. Tudo isso nessa edição, que agora a gente abre espaço para falar de vacinação / educação. 2 representantes sindicais aqui conosco nesse momento, tanto o Sindicerv quanto o Simpro-ABC, para falar sobre essa preocupação com os profissionais da educação. Se vai conseguir colocar esses profissionais também como prioridades. A gente sabe que o ideal seria colocar, e acredito que até a sinalização dos gestores seria nesse sentido, mas infelizmente o Brasil ainda luta, briga para que haja uma normalidade aí na produção e principalmente no recebimento dos insumos, né? Você vê nesse momento, a gente tem 6 milhões de doses apenas para o Brasil inteiro. Dessas 6 milhões, 1 milhão e 400 mil doses ficaram no estado de São Paulo, sendo 39 mil aqui para 7 cidades do ABC, ou seja, número muito aquém, justamente pela falta da vacina. A gente espera que isso seja normalizado o quanto antes. Então, vou cumprimentar aqui os nossos convidados. Edilene Arjoni, ela que preside o Simpro-ABC, o Sindicato dos Professores aqui da região. Edilene, obrigado pela gentileza mais uma vez, muito boa noite. Boa noite, Leandro, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos e todas que nos assistem. Muito obrigada pela oportunidade da gente poder conversar sobre esse tema tão importante e que causa tanto desconforto e tanta preocupação na nossa população. Muito obrigada, boa noite. Verdade, obrigado, Edilene. E o Rodrigo Gomes, que é diretor no dia a dia do Sindicerv, Sindicato dos Servidores Públicos da cidade de Santo André. Rodrigo, obrigado pela gentileza, boa noite. Imagina, Leandro, boa noite, agência do RD, sempre com muita qualidade aí no seu jornalismo, né? Agradecer também a nossa direção do sindicato, né? E assim como todos os professores e toda a sociedade civil que nesse momento acompanham, né? Essa questão da volta às aulas, que é um assunto de extrema relevância, né? E também que vai influenciar aí diretamente a retomada aí dessa pandemia, o fim dessa pandemia. Então a gente pede para que as pessoas que não entrarem divulguem o link, que a gente vai dar informações bastante importantes e relevantes aí com relação à volta às aulas e à pandemia aqui na cidade. Aqui na Verdade. cidade E no ABC, aqui, né, como um todo. Verdade, Rodrigo, Edilene, é importante que a gente tenha um termômetro aqui dos dois lados, né, do dia a dia do poder público e também do dia a dia da movimentação da iniciativa privada. E no ABC, até pela decisão dos prefeitos em uma das recentes agendas no consórcio intermunicipal, os prefeitos aqui da região definiram 2 datas de retorno. Uma para as escolas particulares, aula presencial prevista para retornar no dia 18 de fevereiro, portanto, estamos a menos de um mês, e para as escolas escolas particulares 18 de fevereiro, escolas públicas, aulas previstas presenciais para retornarem 1º de março, um pouquinho mais de um mês. E aí, claro, a gente toda live tem recebido aí quem está no dia a dia da educação, professores, serventes, servidores, falando, olha, como é que nós vamos voltar sem a vacina, etc. Quero começar até contigo, Edilene. Como é que o Simpro-ABC tem articulado isso? Tem conversa estabelecida com o poder público, com os gestores? E a informação que vocês têm
é que ainda dá para incluir os profissionais da educação ou vai ser muito difícil, até pela oferta disponível nesse momento de vacina? Bom, Leandro e todos e todas, o Sempre-ABC tem uma preocupação enorme com esse tema, porque até agora nós permanecemos ministrando nossas aulas diretamente de nossas casas, né? Conversamos muitas vezes já sobre isso. Os professores se desdobraram para aprender as tecnologias, para usar tecnologias, bancaram as tecnologias e fizeram valer as aulas. As aulas nunca pararam, elas sempre aconteceram, nunca ninguém ficou sem aula, e as aulas aconteceram remotamente. Há uma preocupação muito grande com o retorno presencial. Para que esse retorno presencial agora que nós construímos uma maneira de fazer essas aulas remotamente, achamos o caminho, conseguimos fazer dar certo, então, para que essa exposição agora? Uma coisa que a gente sempre fala é que o aluno que for para a escola, ele vai 1 ou 2 vezes na semana para a mesma escola, o mesmo prédio, a mesma sala. Os professores e professoras não. Eles sairão todos os dias para dar aulas em escolas diferentes, em cidades diferentes, em comunidades diferentes. Aqui na região do ABC, a maioria dos professores e professoras trabalha nas cidades todas. E muitas vezes no mesmo dia, em muitos casos no mesmo dia, esse professor, ele se desloca de uma cidade para outra, muitas vezes com transporte público. Então, nós entendemos que nós seremos os maiores veiculadores desses vírus. Nós vamos contaminar essas crianças e jovens vão levar isso para suas famílias numa velocidade maior do que o que a gente já conhece. Nós seremos os grandes vetores. Então, esse é o nosso medo, o nosso temor. Então, por que não continuar por mais um tempo? Nós não temos a nossa inserção da comunidade escolar, dos trabalhadores em educação como prioridade na lista de vacinação. Nós queremos isso e entendemos que se nós formos vacinados, se nós estivermos imunes, nós seremos o escudo para os nossos alunos e alunas. Crianças não poderão ser vacinadas. A gente sabe que não existe ainda nem estudo para vacinação em crianças. Os jovens não serão vacinados agora, mas cada funcionário, cada professor e professora que estiver vacinado vai barrar o vírus, vai ser um escudo, vai servir de proteção para não levar esse vírus para as famílias. Então, a gente julga que isso é de extrema importância. Sabemos que não temos vacina para todos, sabemos que vai demorar, nem os insumos da China chegaram ainda, nós sabemos de tudo isso, mas nós precisamos ser incluídos nessa lista de prioridades para podermos voltar. Se não podemos ser incluídos nessa lista, então por que não esperar um pouco mais? Já esperamos tanto. Nós sabemos da importância de voltar para a escola, sabemos da importância das crianças terem uma vida social, sabemos dos riscos das crianças que estão sem escola. Na educação privada, especialmente, que é quem o Sempre-ABC representa, né, os professores da educação privada, nós temos consciência que muitas escolas reduziram salas, muitas escolas reduziram grades de horário, perderam muitos alunos, e a gente sempre coloca aqui que nós não queremos nenhum fechamento de nenhum posto de trabalho. Nós queremos as escolas vivas e funcionando, mas para que as escolas se mantenham vivas e funcionando, tem que ter saúde. A vida tem que estar acima disso. Então, essa é a nossa grande preocupação, a nossa grande luta. E é nesse sentido que nós temos nos articulado, conversado entre entidades sindicais, reunido entidades sindicais, estamos aí fazendo um movimento grande na região e pretendemos levar isso aos gestores, sim, levar isso ao consórcio intermunicipal para que a gente possa abrir um diálogo melhor sobre isso, aprofundar esse diálogo, para que as coisas sejam feitas com mais coerência, mais cuidado, em defesa, sobretudo, da saúde e da vida de todo mundo. Nesse momento, Edilene, só antes da gente passar para o Rodrigo, a posição do Sempre-ABC ou coloca os professores e aí tenta haver uma sobreoferta da vacina, ou então, que parece o cenário mais plausível, não vai dar para incluir neste momento, porque não há oferta de vacina, mas então que prorrogue esse retorno da aula presencial. Esse é o posicionamento de momento do Sempre-ABC. Isso mesmo. Perfeito. Rodrigo, eu quero ouvi-lo também, como é que está a questão do Sindserv e o que o Sindserv
tem conversado ou pode articular nesse sentido com o poder público de uma forma especial? Claro. Boa noite novamente, Leandro, Edilene, meus colegas e sociedade que está assistindo, né? Na verdade, Leandro, foi até bom tocar nesse tema da falta de insumo, né? Pela total inoperância do governo federal, né? Pelo desprezo do governo federal, o governo Bolsonaro, no tocante a essa pandemia, né? Infelizmente, a gente teve um governo que não tem nenhum plano nacional de vacinação até agora. A gente falta insumo básico, como agulha, seringa, né? Então, todo esse descaso do Ministério da Saúde, né, e do governo federal com relação a isso são fatores que acabaram dificultando a vacinação aí em massa da nossa população, né? Infelizmente, até incentivando as pessoas a não usarem máscara, causando aglomerações. Enfim, a sociedade, infelizmente, acabou pegando o vírus, e hoje a gente tem, infelizmente, Leandro, mais de 200, quase 210 mil vítimas, né, do coronavírus. Isso é muito triste, né? Bom, pensando nessa situação caótica, né, que há pouquíssimo tempo aí a gente teve a Coronavac, o que a gente pede são duas coisas, né? A primeira, assim, a gente está pronto para trabalhar, nós estamos sempre à disposição do poder público para trabalhar, porém a gente precisa de condições mínimas, né? Nós não podemos morrer no trabalho, né? Nós não estamos nos negando a trabalhar, nós não estamos nos negando a prestar nosso bom serviço que nós prestamos, mas a gente não quer falecer em serviço. A gente passou recentemente uma situação bastante desastrosa, assim, com uma professora da nossa rede, né? Nós estamos perdendo colegas, né? Então, assim, o que a gente pede é o seguinte, né? Vacinação para todos os educadores que estão, né, se voltarem às aulas, vacinação para todos eles, né? Desde a merendeira, professora, ADIs, todos os auxiliares, enfim, vacinação para todos eles, né? E também que seja diariamente vistas as condições de trabalho também, quer dizer, os cuidados eles não podem parar, álcool em gel, verificação de temperatura, limpeza, enfim, equipamentos, EPIs, né? Tudo isso a gente quer garantir, sobretudo, a vida das pessoas, que nossa preocupação, só para finalizar, não é a questão somente de nós, professores. A gente sabe que, infelizmente, se voltar às aulas hoje, professores e educadores vão morrer, né? Ah, vai morrer pouco, tudo bem, mas uma vida, ela é muito significante, né? Então a gente não pode desprezar nenhuma. Mas a gente, como a Edilene falou, a gente vai se transformar num vetor, né? Você quer dizer, você vai ter 50 alunos, 40 alunos dentro de sala de aula, você vai ter creches abertas, né? Quando essas crianças retornarem, se esses avós não tiverem vacinados, né, eles vão pegar o Covid, né? Vão acabar ter consequência grave, vão acabar entupindo o Sistema Único de Saúde de internações, né? Que infelizmente a idade de 60 para cima é uma idade muito perigosa para o Covid, né? Enfim, é uma cadeia de tragédia, né? Então, se a gente está com o ensino remoto, né, acho que desde março, né, mais ou menos, abril, o que a gente pede é o seguinte, que tenha um pouco mais de paciência, né? A gente já se adaptou a essa realidade, que a gente continue com o ensino remoto, né, mais um bimestre e meio, até que todo mundo, né, possa se vacinar, em especial aí nossa categoria de professores. Esse é o nosso pedido aqui, juntamente com os protocolos de segurança e de limpeza e asepsia. Agora, Edilene, claro que a gente também está falando de calendários que mudam aí diariamente, né? A gente tinha uma previsão que foi um lado positivo de iniciar a vacinação aqui em São Paulo só dia 25 de janeiro, no Brasil não tinha nem data, de repente São Paulo a gente conseguiu antecipar uma semana, iniciou de forma simbólica no domingo, dia 17, no Brasil ontem iniciou a distribuição, hoje todos os estados aí dando sequência, mas numa velocidade ainda muito menor do que seria o necessário para esse momento. Teve alguma tentativa, na sua fala anterior, você vai buscar o consórcio, vai buscar os gestores, até esse momento, mesmo que informal, houve alguma tentativa, tem algum feedback já por parte do poder público em relação a esse pleito de vocês? Não, Leandro, no ano passado nós fizemos um movimento no ABC, onde reunimos aí o Simpro ABC, o Sindicerv e a PUESP,
e nós fizemos, inclusive, carreata na cidade, entregamos ofícios, documentos ao consórcio, não tivemos retorno sobre isso, não tivemos atenção sobre isso, mas nós continuamos conversando entre nós, né? Aí esse foi um momento de férias escolares, momento de recesso para professores e professoras, e nós estamos acompanhando aí a questão da vacinação. Como bem disse o Rodrigo, uma vacinação em que não houve estratégia, nem preparo e nem crédito a ela, né? A gente tem que lembrar que a gente está diante de um governo que diz que não quer essa vacinação. Então, nós tivemos aí a saúde pública, né, boicotada, então, o que dirá a questão dos professores? Mas, a partir do momento em que foi liberado um calendário, colocando datas para a volta presencial, e em São Paulo foi colocado que 1/3 das aulas, foi homologado isso, 1/3 das aulas tem que ser presenciais, elas são obrigatórias aos alunos, porque o que nós tínhamos no ano passado? Uma situação que, se voltasse presencialmente, o aluno poderia escolher, se a família escolheria se esse aluno voltaria ou não. Agora nós temos uma situação no protocolo de São Paulo dizendo que obrigatoriamente 1/3 das aulas tem que ser presenciais para esses alunos. Quer dizer, as famílias não vão poder escolher, como é que é isso? Então, isso nos levou a pensar que a situação é mais séria ainda, né? E nós temos aí as cidades voltando à fase vermelha, e como é que você está numa fase vermelha e colocando calendário para abrir escola? Qual é a coerência disso, né? Então, e depois dessas festas, depois dessa exposição toda, da falta de cuidado que as pessoas, de um modo geral, têm e são levadas a isso, até por essa questão da política de relaxamento, do negacionismo, as pessoas são levadas a não se cuidarem como deveriam, e a gente está vendo o aumento do número de casos e óbitos. Então, diante disso, nós nos reunimos, estamos construindo um coletivo de educação da nossa região, e nós queremos, então, conversar agora e tentar prorrogar isso e nos colocar na lista de prioridades de vacinação. Essa é a ideia. Tá. Só fazer o gancho aqui, Edilene, passar para o Rodrigo. Rodrigo, claro que o cenário ideal é esse que a gente está falando, ou conseguir incluir os profissionais da educação, ou, como a Edilene falou, então tentar adiar esse retorno presencial, seja da escola pública, seja da escola privada. Mas se não acontecer isso, que seria o cenário ideal, tem um plano B? É claro que aí a gente parte para um plano B que não tem 100% de certeza, né? Olha, todos os educadores vão ter que ser submetidos ao teste, mas tem a margem de erro, tem a história do falso negativo, tem aquela história de você estar assintomático, ou dependendo, você ainda não tem nem tempo de manifestar sintomas. Tem algum plano B nesse momento que o sindicato trabalha, ou que pode ser apresentado, discutido, Rodrigo? Claro. Leandro, eu quero deixar aqui um esclarecimento aqui, na verdade um relato até pessoal, e não falo nem enquanto sindicato, nem enquanto... Falo mesmo quanto ser humano. Essa doença é muito grave, muito séria, né? Infelizmente, a consequência última pode ser a morte, às vezes não acontece, mas ficam sequelas, né? Então, é isso que a gente quer evitar, né? Que destruam a nossa mão de obra, né? Que destruam os trabalhadores, que piore cada vez mais. Então, a gente pede muita coerência, né? Então, Leandro, a gente está, eu e a Adilene, a gente conversou com vários sindicatos aqui da região, né? E nós estamos nos organizando regionalmente com relação a isso, né? O Sindiserve Santo André pediu uma reunião, acho que uma semana atrás já, com a Secretaria de Educação, para que nós tratarmos esse assunto com relação aos nossos servidores aqui da cidade de Santo André, né? Pedindo justamente uma das pautas para que fosse reavaliado esse calendário, né? E nós, esse coletivo que a gente formou é um consórcio, né, vamos chamar assim, de vários sindicatos, que a gente está formando também para solicitar o adiamento dessas aulas e prioridade na vacina nas escolas, né? Agora, se nada disso for atendido, né, com certeza a gente vai chamar uma assembleia, né, em última instância, né, se a gente for obrigado a trabalhar sobre risco aí iminente de pegar o Covid, né, pode ser que culmine numa greve organizada por esses municípios, inclusive pelo nosso sindicato, né. Mas é claro, a gente não quer essa situação, a gente quer vida,
a gente quer ensinar nossos alunos, a gente está com toda a disposição do mundo de estar nesse trabalho remoto, né, por enquanto, e quando tiver condições, a gente está no trabalho presencial, a gente tem prazer do que a gente quer fazer, só que a gente não quer morrer, né, trabalhando, né, ninguém quer ver, enfim, né, então a gente... E tem alguma agenda já definida, Rodrigo, seja de mobilização, seja de tentativa de diálogo com as autoridades? Então, essa agenda com a secretaria aqui, Santo André, a gente pediu semana passada, e eu acho que essa semana deve ter algum retorno, né? E ontem a gente deliberou um ofício para enviar para o consórcio, né? Se até, talvez, semana que vem, a gente vai voltar a conversar na quinta-feira, se não tiver nenhum movimento do consórcio, nenhuma resposta com relação a isso, nós vamos estar começando a chamar as assembleias para ver o que a categoria decide aí em conjunto. Perfeito. Edilene, até bastante oportuna essa participação. Claro que o foco é a saúde/educação, mas não tem como não perguntar a tua avaliação, a tua impressão a respeito do que aconteceu no último final de semana no Enem, e a gente teve aí essa ausência recorde, mais de 50% dos alunos não compareceram, principal motivo por receio, né? Vi relatos de alguns estudantes falando, olha, para eu conseguir cursar a faculdade, eu preciso estar vivo. Eu não posso colocar a minha saúde em xeque em troca de fazer o exame nesse momento. E algumas imagens de aglomeração, tumulto na entrada. Qual a avaliação que vocês fazem? E, claro, agora não tem mais como reverter essa situação, né? O que esperar, por exemplo, do próximo final de semana em relação à próxima etapa aí do Enem, Edilene? Bom, essa questão do Enem, ela é trágica, né? Eu acho que não existe outra palavra para descrever isso. Quando a gente conversa com os nossos alunos e alunas, o que eles sofreram nesse final de semana é uma afronta, é de uma desumanidade, é de uma crueldade. Eu acho que a gente pode dizer que esse Enem foi perverso. Bom, primeiro, porque houve uma mentira. Foi dito que as salas estavam preparadas para receber 50% da sua capacidade, mas, no entanto, estavam inscritos nas salas 80% da capacidade de cada sala. Então, as salas estariam aglomeradas. Sim, nós tivemos uma quebra aí, muita gente não foi, mas se todos esses alunos e alunas tivessem ido, teria ocupação de 80% das salas e não 50% como prometido. Então, isso está fora de qualquer protocolo. Isso é absolutamente insano numa pandemia que já dura um ano, né? Então, isso é brincar com a vida desses jovens e das suas famílias. A outra coisa que aconteceu é que em alguns locais do país, as salas tinham lá um certo número de pessoas e eles contavam, olha que absurdo, eles acharam que as pessoas iam faltar. Em salas onde os alunos não faltaram e deu a lotação máxima, na verdade não tinha cadeira para todo mundo. Então, eles foram impedidos de fazer a prova. Isso é inimaginável, né? Nunca a gente imaginou, a gente sonhou que pudesse acontecer uma coisa desse tipo no país. Isso é o cúmulo do absurdo, não tem como descrever uma situação dessa. E sim, nós tivemos aí uma quebra de mais de 50% na participação, porque esses alunos ficaram indignados, eles se guardaram por um ano, passaram por todo tipo de dificuldade para conseguir estudar, para ter acesso à aula, para ter acesso à tecnologia. A gente sabe que a educação remota não é democrática, a educação já não é, a remota é pior ainda, muita gente não tem acesso a nada. Esses meninos e meninas se desdobraram para conseguir se preparar para uma prova, e essa prova é presencial. E eles têm que pegar um transporte público e ir para lá se aglomerar. Então, muita gente ficou com medo, sim. Muita gente tinha sintomas, e tiveram a responsabilidade de não ir até lá e não colocar a saúde de ninguém em risco, e eu acho que isso é louvável, né? A pessoa que chega e fala, eu vou perder a prova, eu vou perder a chance, mas eu não vou arriscar a saúde de ninguém. Então, isso é muito louvável, a gente tem que agradecer a eles por isso. E a gente tem que lutar aí para que esse negócio seja, no mínimo, cancelado ou reoferecida essa prova. Desculpa, Demar. Não, perfeito. E até pegar esse ponto, Edilene, até vou pedir para a Ingrid Santos, nossa produção, obrigado, Ingrid, e toda a equipe do Repórter Diário, tem bastante comentário. Ingrid, pode ir colocando aí, ao longo das respostas do Rodrigo, da Edilene, a participação dos internautas, quem concorda, quem discorda. A gente fala que o nosso único filtro aqui é o respeito. Você pode concordar ou discordar respeitando sem problema nenhum.
aí pode ir colocando na tela que a gente vai deixando aí para a gente ir fazendo essa reflexão. Obrigado a Fabiana, que fala aí da recreação, entre outros. E um dos comentários que eu vi aqui, Edilene, Rodrigo, mas Edilene, pega esse gancho de ter um plano B. O que mais a gente detecta aqui nos comentários é o profissional falando o seguinte: ninguém está se recusando a voltar, a gente quer voltar com segurança. Existe alguma forma de voltar, aí repetindo aquela pergunta que eu fiz ao Rodrigo, um plano B, algo que promova a segurança, que não passe pela vacina? Então, é difícil dizer, porque nós não percebemos as escolas preparadas para esse retorno. Elas se dizem preparadas, mas o que as escolas estão colocando como preparação? Um distanciamento de carteira e um álcool gel na entrada. Agora, tem túnel de desinfecção? A gente não está vendo na nossa região escolas com túnel de desinfecção. Tem túnel? Não tem. Quantos alunos nessa sala? E esses professores? Eu volto a dizer, a escola pode até preparar um certo ambiente, mas os professores estão circulando. É só na educação do Fundamental 1 que você tem o professor fixo numa escola só, numa escola única e numa classe só. Os outros todos não são assim. Então, não tem como controlar esse tipo de coisa. A gente está pedindo um controle de algo que não existe. A gente fala em testes, eles são necessários, mas eu posso ser testada num dia e me contaminar no dia seguinte. Então, a gente tem que ser testado todos os dias. Nós vamos ter teste para todo mundo. O teste é um retrato daquele momento, né? Não é garantia para depois. Ele então, é uma fotografia do momento. Exatamente, a gente não vai ter nada disso. Então, por isso que a gente não enxerga esse plano B, a gente não consegue enxergar onde é que ele está. E aí, só pegar o gancho, Edilene, antes de passar para o Rodrigo também, e aí é um testemunho muito pessoal. Eu até relatei nas redes sociais, só que não relatei a extensão, né? Eu e minha esposa testamos positivo para a Covid-19, graças a Deus tivemos sintomas leves, ou seja, não precisamos de internação, etc., mas foram sintomas bem exaustivos. E eu tenho uma filha de 4 anos. Minha filha, até por conta dos meus pais e dos meus sogros estarem no grupo de risco, minha filha ficou conosco o tempo inteiro. A gente tentou ao máximo evitar beijo, abraço, que é o máximo, mas de resto não tem como. Ela ficou a menos de 1 metro da gente, ficou no mesmo ambiente, e até troquei mensagens com o pediatra da minha filha, falando, olha, é normal, olha, repara como ela está, se ela ficar mais amoadinha, se ela não quiser brincar, etc., é que ela está com alguma coisa. Mas caso contrário, e minha filha foi assim, brincou normal, dentro de casa, não teve febre nem nada, ao que tudo indica, ela ficou assintomática. E conheço outras pessoas, outros pais que fizeram o mesmo relato, ou seja, se minha filha estivesse indo para a escola, pode ser que no detector ali da febre, da temperatura, não ia dar febre nenhuma, talvez ela ia fazer contato com amiguinhos, amiguinhas, professor, ia estar assintomática, ela não ia ter manifestado, mas ia ser um vetor, como vocês disseram, da doença. Por outro lado, infelizmente, a gente também tem aqueles pais que o pai e a mãe têm que voltar ao trabalho, têm que colocar alimento dentro de casa e não tem com quem deixar o filho. Não tem sogro, não tem sogra, aí ou acaba contratando um profissional de forma clandestina, aleatória, ou acaba tirando da escola particular para pegar essa mensalidade para colocar alguém dentro de casa para ficar com o filho e com a filha. É difícil equacionar todos esses lados, né, Edilene? É muito difícil, e é aquilo que a gente sempre diz, essa é a nossa maior preocupação. Nós sabemos que existem famílias que não têm com quem deixar suas crianças, e os pais são obrigados a trabalhar, as pessoas precisam sobreviver, elas têm que trabalhar. Então, nós temos essa preocupação, sim, lógico. Nos preocupamos com os postos de trabalho, reafirmo aqui, a gente não quer nenhuma escola fechando, nem perdendo aula, perdendo alunos, a questão não é essa, né? A questão é que a gente não consegue enxergar, e muitas escolas, até donos de escolas, né, mantenedores, dizem, era melhor que não voltasse mesmo, porque não tem como controlar isso. Então, a gente está exigindo um controle que não existe. Quando você fala, a criança está numa família que tem a doença, se ela sai de casa, ela vai ser vetor, ela vai. E a gente não vai achar que uma medição de temperatura no pulso vai detectar febre de alguém. Não vai acontecer. E tem gente que não tem a tal da febre, né? Então, assim, tudo vai acontecer, não vai haver controle. Esse é o nosso medo.
Então, apesar de todos esses problemas, e a gente sabe, né, que em muitas comunidades tem crianças em situação de risco, os pais saem para trabalhar, a criança fica sozinha, fica com o tráfico, a bandidagem está perto. A gente sabe de todos esses problemas. Tem criança que, por estar fora da escola, não está se alimentando. Nós sabemos de tudo isso. Mas, assim, infelizmente, nós estamos vivendo um momento que a gente tem que avaliar o que é mais grave e o que é pior. Então, se nós abrirmos as escolas dessa maneira, então nós vamos ter mais gente com fome, mais gente sem proteção, mais gente doente, mais professores doentes, mais hospitais sobrecarregados, mais a saúde colapsada. Então, as escolas querem reabrir para chamar a comunidade. Ótimo, mas se os professores se contaminam, como que essa escola vai funcionar? Então, isso é uma bola de neve. Então, nesse momento, talvez fosse mais interessante manter os professores nas aulas online. Já ficamos tanto tempo, vamos tentar ficar mais um pouco, nos incluir nos programas de vacinação para que a gente possa ter essa segurança. Tem algumas falas que aparecem aí na tela e que eu acho que são formidáveis, que é isso mesmo. O que nós queremos, pessoal, é trabalho, educação e saúde. É verdade. Todos os professores e professoras querem trabalhar, mas a gente precisa ter condição para isso. E aqui muitos comentários, Edilene e Rodrigo, o pessoal ainda lembrando de uma outra situação, e é natural, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o ideal é não ter a automedicação, né? Você procurar, mas normalmente, quando alguém está com febre, seja adulto, seja criança, a primeira coisa que você faz é dar um antitérmico, é a primeira coisa. E aí a criança acordou o dia para ir para a escola com febre, o pai dá o antitérmico, dependendo do horário que ela passar por esse medidor de temperatura, pode ser que sob o efeito do antitérmico também nem detecte ali a febre. Ou o meu caso, por exemplo, eu tive Covid-19, sintomas leves, mas não tive febre. Em nenhum momento tive febre. Minha esposa também não teve febre. Ou seja, são muitas variáveis aí, e a gente está falando da saúde de todo mundo, de alunos, de pais, de professores, de profissionais da segurança, todo mundo envolvido aí na questão educacional. Agora, Rodrigo, quero até pensar um outro lado em relação ao que é relatado por esses servidores em relação a esse momento. E o Sindicerv, claro, a gente sabe que são várias frentes aí, mas a gente também tem um relato, e não poderia ser diferente. O pessoal da saúde está no limite, em todos os lugares, trabalhando ali no limite do que podem trabalhar. Mas qual é a expectativa nesse momento? A gente vai começar aqui, se nada correr errado, agora às 7h, daqui a alguns minutos, a vacinação justamente por esses profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, quem está lidando direto ali na linha da frente. Qual que é o relato que o sindicato tem tido desses profissionais no que diz respeito à expectativa e à situação ali de quem está na linha de frente? Claro, muito boa pergunta, Leandro. Nossos profissionais da saúde, eles estão sem férias desde o começo da pandemia. Inclusive, a gente estava até discutindo com o departamento jurídico do sindicato se isso é legal, né? A gente está pensando em tomar algumas ações com relação a isso, né? Porque você veja, ao mesmo tempo que eles estão na linha de frente, estresse, morte, adoecimento, cansaço, né? Estão sem férias, né? Mas não só isso, né? Condições de trabalho também bastante precarizadas, né? Como a gente sabe, infelizmente, o SUS, apesar de ser um dos sistemas mais eficientes do mundo, né? Com relação à prevenção, com relação ao tratamento, principalmente tratamento de alto custo, como é uma internação de UTI, por exemplo, mas ele recebe muito pouco recurso, né? Infelizmente, o SUS não é considerado do tamanho que ele é. Mas, assim, nós temos a esperança, né? A expectativa e a esperança que essas doses cheguem logo aos nossos profissionais de saúde, né? Com certeza eu tenho conversado com vários, né? Alguns estão com medo, Leandro, que essas doses não sejam suficientes, né? Não sei se serão ou não, considerando a população idosa da cidade inteira, né? Junto com os mais de 4, 5 mil servidores que a gente tem na saúde, na cidade toda, né? Então, essa é uma preocupação, né? Pela falta de insumo que a China, que o governo federal está com dificuldade de conseguir da China, né? Mas, de todo modo, nós vamos estar do lado desses trabalhadores, né? Nós vamos estar reivindicando o governo municipal o máximo que ele puder
vacinar os servidores da saúde, né, para que eles que estão na linha de frente, que são de linha de frente desde o início da pandemia, fiquem absolutamente mais tranquilos, né, e mais saudáveis para poder cuidar da gente, que esse é o mais importante. Perfeito. Bom, eu sei que ainda a pauta ia longe, mas o objetivo é exatamente esse, extrair essa avaliação de momento e, claro, nós vamos seguir acompanhando como de costume. Da nossa parte aqui, Edilene Arjoni, ela que é presidente do Simpro, o Sindicato dos Professores aí da região do ABC, com foco em relação aos professores que atuam na iniciativa privada, as escolas particulares. Edilene, por enquanto, obrigado pela gentileza da entrevista, à vontade para suas considerações finais. Bom, queria agradecer a oportunidade e dizer aos professores e professoras que nós estamos aí na luta, estamos juntos e vamos fazer crescer esse movimento, vamos nos fazer ouvir, conversar com o consórcio, conversar com as escolas, com os patrões, com os mantenedores, e vamos tentar adiar o máximo possível e vamos tentar nos colocar nessa lista de prioridade para vacinação. Estamos juntos, professores e professoras, qualquer problema nas suas escolas, qualquer coação para voltar presencial, qualquer problema, procure o Simpro ABC, procure o sindicato, nós estamos aqui para ouvi-los e para trabalhar juntos, essa luta é de todos nós. Queria agradecer muito, Leandro, obrigada por essa oportunidade, obrigada, Rodrigo, obrigada a todos e todas que nos ouviram. Obrigada. Legal, Edilene. E antes de despedir do Rodrigo, já avisar o pessoal que na sequência, no resumo, para quem quiser acompanhar, vamos trazer imagens aqui de há poucos instantes, como é que foi a chegada das primeiras doses aqui em pelo menos 4 cidades do ABC, Diadema, Santo André, São Caetano e São Bernardo. Até pela posição geográfica, Mauá, Ribeirão e Rio Grande, deve estar nesse momento, se não chegou, está chegando agora, então pode ser que ainda a gente consiga mostrar, mas dessas 4 primeiras que chegaram, já vamos trazer aqui para vocês, e a expectativa é que nos próximos instantes os primeiros profissionais da saúde já sejam imunizados com a primeira dose da Coronavac. Rodrigo Gomes, diretor no Sindiserve, o Sindicato dos Servidores Públicos de Santo André. Rodrigo, da mesma forma, obrigado pela gentileza, até a próxima. Imagina, Leandro, obrigado pelo espaço aqui, nós vamos voltar para a vacina para todos os servidores de todas as áreas da nossa prefeitura, né? Mas, especialmente agora, como a gente está falando desse tema das voltas aulas, quero deixar uma mensagem aqui, principalmente para os prefeitos da nossa região. Prefeitos, a gente sabe que é importante a volta às aulas, nós queremos que as aulas voltem, porém, em várias épocas da humanidade, o ensino, né, foi parado por um tempo, né, e depois retornou à normalidade. Isso não é a primeira pandemia, nem a primeira guerra, nem a primeira, né, a gente sempre teve esses percalços na história da humanidade. Então, a gente pede coerência nesse momento, vamos vacinar nossos profissionais, vamos retomar os protocolos de segurança, né, vamos segurar um tempinho a mais, não custa nada a gente esperar mais um pouquinho, para que a gente tenha segurança, né, e para que a gente volte a ter esse prazer de estar com nossos alunos, que é o que mais a gente deseja, tá bom? Então, esse é um recado aí para os prefeitos, né, e para os trabalhadores, estaremos juntos, sempre, em qualquer decisão que seja tomada em coletividade, nós estaremos juntos aí na luta pela vida, né, e pela esperança contra o coronavírus. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Edilene. E até aqui respondendo uma das internautas que deu uma sugestão importante para a gente ouvir os secretários de educação. Ao longo da pandemia, a gente fez rodadas com todos os secretários de saúde do ABC, todos gestores da educação, e agora até como tem novas administrações em alguns casos, como é Diadema, Mauá, nós vamos refazer esse contato para a gente ver se não de uma forma, de uma única live coletiva, mas trazer as impressões de cada titular aí da educação no ABC para contribuir nesse diálogo aí, como foi proposto aqui pelo Rodrigo e pela Edilene. Legal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Edilene.